Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de outubro de 2019. Na contramão do bolsonarismo, Igreja apela à ciência e faz meia-culpa. Os documentos que preparam o Sínodo da Amazônia revelam uma transformação do Vaticano. Longe de serem apenas textos religiosos, os papéis estudos usam amplamente referências científicas, justamente num momento em que governos democráticos em diferentes partes do mundo, entre eles o Brasil, embarcam num questionamento da ciência. Num dos trechos, a Santa Sé troca as referências às passagens bíblicas por textos da National Academy of Science. Num outro ponto, ela ainda alerta que 40% de desmatamento constitui ponto de inflexão do bioma amazônico rumo à desertificação, o que significa a transição para uma nova condição biológica geralmente reversível. Já estamos entre 15% e 20% de desmatamento, alerta. Para a Igreja, não existem dúvidas sobre o papel do homem como ator que gera uma transformação no meio ambiente e apela por um novo modelo econômico sustentável. Na contramão do bolsonarismo, as mudanças climáticas são consideradas como uma realidade, assim como o papel da Amazônia para o planeta. O recurso à ciência ocorre num momento em que o Vaticano tenta se redefinir na Amazônia e buscar uma aproximação com povos locais. Meia-culpa. Outra constatação que se faz ao examinar os textos é a atitude do Vaticano quanto ao passado colonial na Amazônia. Depois de fazer um percorrido pelos gestos da Igreja ao longo do século XX para superar sua cumplicidade com conquistadores, o texto lembra que o Papa Francisco pediu humildemente perdão, não só pelas ofensas da própria Igreja, mas também pelos crimes contra os povos nativos durante a chamada conquista da América. Neste passado, às vezes a Igreja foi cúmplice dos colonizadores, sufocando a voz profética do Evangelho. Muitos dos obstáculos a uma evangelização dialógica e aberta à alteridade cultural têm um cunho histórico e se escondem por detrás de certas doutrinas petrificadas, admite o texto base do Sínodo. Abusos provocaram feridas nas comunidades e ofuscaram a mensagem da Boa Nova. O anúncio de Cristo se realizou frequentemente em conivência com os poderes que exploravam os recursos e oprimiam populações, reconhece. Mas, agora, a Igreja considera que até tem a oportunidade de se diferenciar das novas potências colonizadoras, ouvindo os povos amazônicos para poder exercer com transparência seu papel profético. Aprender com povos amazônicos apresentando a região como uma reserva de vida e sabedoria para o planeta, a ordem dos religiosos é a de realçar o papel das populações locais. Os povos amazônicos originários têm muito a ensinar-nos. Reconhecemos que desde há milhares de anos eles cuidam de sua terra, da água e da floresta, e conseguiram preservá-las até hoje a fim de que a humanidade possa beneficiar-se do usufruto dos dons gratuitos da criação de Deus, diz. Os novos caminhos de evangelização devem ser construídos em diálogo com estas sabedorias ancestrais em que se manifestam as sementes do Verbo, constata. A Igreja quer aprender, dialogar e responder com esperança e alegria aos sinais dos tempos junto aos povos da Amazônia, promete. Desmascarar neocolonialismo, identificar ideologia do ecocídio para os textos, tal cenário exige uma Igreja com capacidade de discernimento e audácia face aos atropelos dos povos e a destruição de seus territórios, que responda sem demora ao clamor da terra e dos pobres. É o momento de ouvir a voz da Amazônia e de responder como Igreja profética e samaritana, defende.
Entre sugestões de ação, os documentos apontam para a necessidade de que o Sínodo estabeleça formas para incentivar os religiosos na região a desmascarar as novas formas de colonialismo presentes na Amazônia. Além disso, deveriam identificar as novas ideologias que justificam o ecocídio amazônico. Sugerindo uma conversão ecológica, os textos ainda apresentam sugestões sobre como tratar os povos tradicionais para evitar a repetição dos erros do passado. Recuperar mitos e atualizar ritos e celebrações comunitárias que contribuam significativamente para o processo de conversão ecológica, defende. No livro Dissertações Mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade, pelo espírito de Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Emmanuel comenta sobre os erros da Igreja Católica sob o título A Falha da Igreja Católica, a Igreja Católica, amigos, que tomou a si o papel de zeladora das ideias e das realizações cristãs, pouco após o regresso do Divino Mestre às regiões da luz. Falhou lamentavelmente aos seus compromissos sagrados. Desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, o cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja, deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. Não valeu a missão sacrossanta do iluminado da Úmbria, tentando restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e de amor do crucificado para que se solucionasse o problema milenar da felicidade humana. As castas, as seitas, as classes religiosas, a intolerância do clericalismo constituíram enormes barreiras a abafarem a voz das realidades cristãs. A moral católica falhou aos seus deveres e às suas finalidades. A Espanha atual, alimentada de catecismo romano desde a sua formação, é bem, com seus incêndios e depredações de tudo o que fora feito, um atestado da falência dos ensinamentos ou da orientação de Roma para alcançar o desiderato do progresso coletivo e da ética social. Não nos é lícito influenciar os homens e as suas instituições. Todavia, podemos apreciar a influência das ideias sobre as massas, apreciando-lhes os resultados. É o que desejamos evidenciar, solicitando vossa atenção para o complexo de fenômenos dolorosos, de ordem social e política, que vindes observando há alguns anos. Fazendo, temos o objetivo de vos demonstrar a que resultado conduziu os povos à deturpação da palavra do Cristo, e a necessidade de voltar-se o raciocínio individual e coletivo para a compreensão dos deveres que dela decorrem. As palavras de Francisco mostram que ele pretende que a Igreja Católica evolua no sentido de uma aproximação com as culturas locais da Amazônia que vem ao encontro das palavras do Espírito Emmanuel no ano de 1938, quando do lançamento do livro, que, marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador, sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas, que encherão de receios e de espantos os espíritos encarnados. Lembremo-nos, porém, de que Deus está no leme. É esse o porvir do orbe em que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá, até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços a fim de alcançarmos esse desiderato. Demonstrai, com o vosso exemplo, que a luz permanece em vossos corações e cooperareis conosco, em favor dessas mutações precisas. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar, e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.